Olá, aluno do primeiro ano. Nessa semana, semana 4, nós vamos ver movimento circular uniforme. Vamos corrigir as questões então? Só lembrando, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu vou ter prazer em responder para você. Então, lá, primeira questão. Ele fala aí, ó, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A figura apresenta esquematicamente o sistema de transmissão de uma bicicleta convencional. Na bicicleta, a coroa A, então tem a coroa aqui, ó, ele mostrou a coroa A, ela está rodando aqui, assim, nesse sentido. Conecta a catraca B, então eu tenho a catraca B aqui atrás, por meio de uma correia P, então tem a correia aqui. Por sua vez, B é ligada à roda traseira, então ela é no eixo ali, ó, com a roda traseira R, girando com ela quando o ciclista está pedalando. Nessa situação, supondo que a bicicleta se move sem deslizar, as magnitudes das velocidades angulares ômega ômega B e ômega R são tais que... Então vamos lá, vamos lembrar aqui o que é velocidade angular. Vocês devem ter visto no movimento circular que pontos diferentes vão pegar essa circunferência maior R. Nesse ponto aqui, a velocidade é uma, porque a velocidade vai ser, velocidade é ΔS sobre ΔT, vamos dizer assim, né? Velocidade constante, movimento circular uniforme, o módulo da velocidade constante. Então aqui, ó, só que aqui eu tenho um comprimento de circunferência. Diferente daqui, ó. Aqui o comprimento de circunferência vai ser maior. Então, o mesmo corpo, na mesma roda, nesse ponto aqui, vai ser diferente também. E eu vou ter vários valores de velocidade. Então, o que é uniforme? Qual velocidade que não muda? A velocidade angular, o ômega. Por quê? Velocidade angular é a velocidade, é o ângulo descrito por intervalo de tempo. Então, ômega vai ser aqui, ó, vai ser o delta teta. Eu coloquei teta, eu gosto do delta phi, mas como no PET estava teta, a gente vamos respeitar, né? Delta teta dividido por delta t. Então, é o ângulo descrito pelo intervalo de tempo. Só que a gente não vai medir um ângulo no intervalo de tempo. A gente pega uma volta completa. Uma volta completa vão ser 2π radianos, porque a gente usa a unidade do sistema internacional, que é o radiano, e o tempo em segundos. E a velocidade vai ser justamente o quê? O ômega, a velocidade angular, vezes o raio. Dito isso, vamos então, ele quer comparar os ômegas. Então aqui, ó, tá vendo essa correia P aqui, ó? Essa corrente, ela tem uma mesma velocidade, uma mesma correia, uma mesma corrente, né? Uma mesma velocidade. Ele fala correia mesmo. Uma mesma correia, uma mesma velocidade. Só que ela vai transmitir. Então a velocidade na superfície aqui, ó, externa da coroa A vai ser uma. A velocidade externa da coroa B vai ser outra, porque a coroa B é menor, né? Então, a velocidade angular aqui, ó, ele vai descrever uma mesma velocidade, elas vão ter uma mesma velocidade, mas elas têm raios diferentes. Então, como elas têm raios diferentes, então a velocidade aqui, ó, a velocidade da A e da B vai ser a mesma, mas velocidade é ômega vezes o raio. E a gente já viu isso, né? Então, aqui, ó, o raio do A é maior que o raio do B. Como eles são iguais, então o que vai acontecer? O ômega A vai ter que ser menor que o ômega B. Então, ômega A menor que o ômega B, a gente vai ter aí a A e a D. E o ômega R? O ômega R, em relação
Ao ômega B, ele vai ser... O ômega R, ele vai ser o mesmo ômega B. Porque olha aqui, ó, o centro aqui é o mesmo. Então, a descrição do centro aqui é o mesmo. Então, a descrição do movimento vai ser a mesma. O ângulo que vai rodar por intervalo de tempo vai ser o mesmo. Então, isso deixa a gente com a letra A como alternativa correta. Na 2, da Universidade Federal de Brasília, a polia da figura abaixo, só que eu pus o lado aí, está girando em torno do eixo ponto O. Então, tem o ponto O aqui, ó. O ponto B dista 1 metro de O e o ponto A, então 1 metro, o B está do ponto O, e o ponto A está a meio metro de O. Então, o A a meio metro. Sabendo que a polia gira com frequência de 10 Hz, pede-se, então, a frequência 10 Hz. Então, na letra A, ele quer o período. O que é período e o que é frequência? Período é o tempo gasto para se dar uma volta completa. E frequência? Frequência é o inverso. Frequência é a quantidade de voltas que se dá por intervalo de tempo. Então, a frequência dessa polia é 10 Hz. Isso quer dizer que ela dá 10 voltas em cada segundo. Então, se eu inverter isso, eu vou achar o período. O período é o inverso da frequência. Então, eu vou fazer 1 sobre 10. Mas esse período é para qual ponto? 0,1 é para qual ponto? Para os dois pontos. Todos eles vão descrever o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo. Eles vão dar a mesma volta. Então, o período é igual para ambos os pontos. Depois, na B, ele pede a velocidade escalar de cada ponto. A velocidade vai ser diferente, porque os raios são diferentes. Então, a velocidade ΔE sobre ΔT. Então, se eu fizer 2πr, que seria o comprimento da circunferência que descreve, dividido por ΔT, o ΔT, uma volta completa, é justamente o período. Só que o período eu calculei, então eu prefiro o inverso do período, que o período no denominador, eu posso colocar, posso fazer a frequência aqui, trocar ele pela frequência aqui. Então, fica 2πr vezes frequência. O R é o raio. Então, vamos calcular aí a velocidade do A. 2π vezes 0,5 vezes 10. 0,5 vezes 2 é 1, vezes 10 dá 2π. 10π metros por segundo. Ou eu posso trocar o π por 3,14, 31,4 metros por segundo. Não tem necessidade de trocar, não, né? Porque ele não é de alternativa, né? Mas é bom saber que é assim. No B, eu vou fazer 2π vezes 1 vezes 10. 1 vezes 10, 10 vezes 2, 20. Então, a velocidade do B é 20π metros por segundo. A mesma coisa. Posso deixar 20π metros por segundo? Uma questão aberta, sem dúvidas. Ou, se pedir para trocar, se ele te fornecesse o π, você teria que obrigatoriamente trocar, mas ele não forneceu, então você pode responder assim. Mas se ele tivesse fornecido, você trocaria para 62,8. Trocaria o π por 3,14. Na letra C, ele pede a velocidade angular de cada ponto. De novo, a velocidade angular vai ser a mesma, né? Então, o ômega é 2π sobre t, ou 2π vezes f. Eu vou usar f por quê? Porque o f é um dado e não uma coisa que eu calculei. Eu só vou usar o que eu calculei quando não tiver jeito, né? Então, ômega A vai ser o mesmo de ômega B. A velocidade angular do ponto A e do ponto B é a mesma. E eu vou fazer o quê? Vou trocar aí 2π vezes 10, vou achar 20π radianos por segundo.
Velocidade angular não é indicado você trocar e passar ela para metro por segundo, para outra unidade, não. 3. Unifesp São Paulo. Pai e filho passeiam de bicicleta e andam lado a lado com a mesma velocidade. Sabe-se que o diâmetro das rodas da bicicleta do pai é o dobro do diâmetro. Então, aqui, ó, eles têm a mesma velocidade pai e de filho é igual. E o diâmetro da bicicleta do pai, da roda da bicicleta do pai, é o dobro da roda do diâmetro do filho. Então, se o diâmetro é o dobro, o raio também é o dobro, né, gente? Porque o raio é o dobro do diâmetro. Então, o raio da roda do pai é igual a 2 vezes o raio da roda do filho. Pode-se afirmar que as rodas da bicicleta do pai giram com. Então, ele vai falar sobre aí, você vai olhar nas alternativas, sobre frequência e velocidade angular. Então, vamos relacionar aí. A velocidade é 2π vezes o raio vezes a frequência, né? Porque 2π vezes o raio seria o comprimento da circunferência. E a dividido pelo período, que seria o que demora para dar uma volta completa. Mas eu dividir pelo período é a mesma coisa que eu multiplicar pela frequência. E como a gente está procurando frequência, vamos pegar essa opção aí. 2π de um lado e 2π do outro, a gente mete o facão e corta isso. Agora, esse raio do pai aí, ó, raio da bicicleta do pai, a gente troca por 2 vezes o raio da bicicleta do filho. E pode, então, agora cortar o raio do filho aí também, né? Então, aqui vai ficar que 2 vezes a frequência da roda do pai é igual a 1 vez a frequência da roda do filho. Mas ele está falando, como ele quer do pai, vamos isolar essa frequência do pai, vai ficar que a frequência do pai é metade da frequência do filho. A única alternativa que está falando que a frequência do pai é a metade é a letra A. Mas ela fala a metade da frequência e da velocidade angular com que giram as rodas da bicicleta do filho. Isso procede? Procede, porque ó, olha aqui embaixo. A velocidade angular vai ser o ângulo descrito dividido pelo tempo que se leva para esse ângulo. Então, se o ângulo for uma volta completa, esse tempo vai ser o período. Está no denominador. O inverso do período é a frequência. Então, o que a gente vê? A velocidade angular é diretamente proporcional à frequência. Então, se a frequência é metade, a velocidade angular também é metade. Isso nos deixa com a alternativa A. Então é isso, gente. Até a semana que vem. E com isso a gente viu a semana 4 do PET 2. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente vai ter prazer em esclarecer. Até a semana que vem.